Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei você, leitora do Portal da Holanda, eu sou Humberto Amorim, estou de volta, hoje é quinta-feira e a gente começa naquela vibe de descontração, né? Vai melhorando, a gente vai aliviando mais, devido principalmente à expectativa do fim de semana. E hoje eu tenho todos os motivos do mundo para estar muito entusiasmado. Eu gosto, quem me conhece sabe disso, de abordar o tema que se refere aos idosos, principalmente quando eu posso falar com uma pessoa que tem a sua expertise estabelecida, indiscutível, uma pessoa que se dedica profissionalmente ao seu ofício, aos idosos, à saúde dos idosos, à qualidade de vida dos idosos. E ela está aqui comigo hoje, a doutora Caroline Rodrigues. Ela é geriatra, ela é uma médica geriatra. Tem gente que não, né, eu vou assumir que tem gente que ainda não sabe o que significa ser uma médica geriatra, mas ela cuida dos idosos, ela foi treinada pela academia, ela fez muitos cursos e hoje no seu dia a dia ela coloca em prática a sua expertise e logicamente todas as suas referências como médica geriatra. Eu acho que o convite inicial dessa entrevista tem que ser direcionado totalmente, principalmente aos filhos, aos netos e, logicamente, depois para os idosos. Então, preste atenção nessa entrevista, porque eu sei que a doutora Caroline veio aqui para contribuir sobremaneira para a alta qualidade, a manutenção da qualidade de vida do idoso, porque ser idoso, estar na velhice sem qualidade de vida é muito triste, é muito difícil. Doutora Caroline, seja muito bem-vinda, que bom. A última vez que a senhora veio aqui, a Eva Beatriz ainda não estava conosco. Não, ela estava entre nós, mas não estava ainda aqui com a gente. Então eu quero agradecer a Evinha, que, né, a senhora está aqui longe dela, mas a senhora veio aqui tratar de um assunto tão importante. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Que bom revê-la depois de tanto tempo. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. E é um prazer sempre estar discutindo um pouco sobre a pessoa idosa, né? Que a gente busca sempre conversar e falar, incentivando a valorização da pessoa idosa. Valorização da pessoa idosa, seja pelos filhos, pela família, pela sociedade como um todo, e valorização da pessoa idosa pelo próprio idoso, porque o próprio idoso tem preconceito contra ele mesmo. Então, a gente, toda vez que pode buscar e falar e tentar mostrar que, apesar das dificuldades que o envelhecimento traz, a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, pode levar a pessoa idosa uma vida sem grandes sofrimentos, né? Buscar isso, apesar dos percalços aí que a gente sabe que o envelhecimento traz e que todas as dificuldades financeiras, sociais também trazem para as pessoas. Doutora Caroline, me diga uma coisa. Já que a senhora tocou nessa parte do que o próprio idoso tem preconceito contra si mesmo, qual é, para os idosos, a senhora que lida com muitos idosos, qual é realmente o maior motivo ou os motivos para que ele ache que a velhice eu vou usar uma palavra que talvez não caiba, mas a senhora me diz, se torna num grande sofrimento para o idoso, justamente por causa das limitações que se tornam mais visíveis, mais constantes. O que leva o idoso a achar a ter preconceito contra ele mesmo? É porque a gente vive numa sociedade que valoriza muito o ser útil, né? O ser útil, o fazer, o produzir, né? A produção. Então, depois da aposentadoria, a aposentadoria é um marco muito importante na vida das pessoas, né? Eu não falo só aquele que trabalha fora de casa, mas a própria mulher dona de casa, quando o filho sai de casa, é uma aposentadoria.
Então, o ter outro objetivo de vida, o ver que você pode ter outros objetivos, e o seu valor, ele não está ligado ao que você faz ou deixa de fazer, ao que você é útil ou não é útil. Então, como uma sociedade como um todo, esse pensamento do ser útil, quando chega na velhice, isso impacta. Isso impacta porque aí começa sempre aquele pensamento de não sou útil, menos valia, né? Eu dou trabalho. Quer dizer, ele se sentir inútil é uma grande contribuição para esse sentimento de preconceito contra si mesmo? Sim. Porque a pessoa pode se sentir inútil e ser inútil. Existe uma diferença muito grande, não é, doutora? E quando a gente fala de preconceito com você, é aquela coisa meio que por dentro, né? Não, eu não preciso isso porque eu tenho 70 anos, mas eu tô muito bem. Eu não preciso ir pro médico. É a síndrome do super-homem, né? É aquela questão de não, mas o envelhecimento traz mudanças, você precisa ter aquele olhar diferenciado e a não aceitação de que está envelhecendo, que vai ter mudanças. Cada idoso envelhece de uma maneira diferente. Você está envelhecendo de maneira super ativo, a gente chama de robusto. Robusto é aquela pessoa super independente, então, poucas doenças. O meu envelhecimento é robusto. É robusto, olha só, né? Porque é independente. Então, apesar disso, a velhice traz, sim, mudanças em todo o nosso metabolismo. Você começa a ter menos sede e aí não bebe água e aí você pode ter outros problemas. Traz realmente doenças, mais prevalência de pressão alta, diabetes, mais incidência de problemas no coração, arritmias, porque a própria fisiologia, ou seja, naturalmente existe mudanças no nosso organismo. Que tem que ser respeitadas. E que a gente deve respeitar. Isso mesmo. É respeitar, mas ao mesmo tempo entender que isso vai acontecer, mas sim, que isso não significa... E é natural, né, doutora? É natural. Que você tem que ficar lá apático também, né? Não vamos nem para o extremo de apático, céus, a velhice é isso, vou ficar com dor, vou ficar aqui sem fazer nada porque eu já sou velho. Eu vou me isolar. Também não é para o outro lado, não preciso disso. Estou muito bem, obrigado. Eu estou envelhecendo muito bem, eu não preciso de nada. Concordo. Né? É isso mesmo. Então é o equilíbrio. É o equilíbrio que nós devemos procurar. Isso aqui, quando nós estamos em processo de envelhecimento, então desde agora a gente ter essa mentalidade, essa cabeça, né, mudar. E um dos pontos também muito que a gente vê muito é a resiliência, sabe? Então, a capacidade que cada pessoa tem de se adaptar às adversidades, né? Cada pessoa tem uma maneira diferente de se adaptar. E isso impacta muito na velhice, porque aquelas pessoas que não conseguem se adaptar às adversidades, encontrar soluções, né? Não, isso aqui tá ruim, mas se eu fizer desse jeito aqui, eu consigo... E eu consigo viver bem, eu consigo estar bem. Sempre tem uma saída para tudo, né, doutora? Sempre tem você pode amenizar, conciliar. Exato. É a questão. Então, por exemplo, eu vejo muito alguns idosos, eles perdem a visão. E perder a visão é uma coisa muito, muito impactante. Né? Perdem a visão por causa de glaucoma, por causa de diabetes, hipertensão, tem várias doenças. Perder a visão é algo muito impactante. A senhora fala perder totalmente ou gradualmente diminui, tanto faz, né? Tanto faz. Incomoda do mesmo jeito. Incomoda do mesmo jeito, você realmente começa a limitar suas atividades. Mas nós encontramos idosos que buscam e se adaptam e eles continuam vivendo de forma independente. Bacana. E se você for pensar, e aquelas pessoas que nascem cegas, elas conseguem ter uma vida, casar, ter filhos, etc. Claro. Precisaram de apoio, precisaram de profissionais capacitados para ensiná-la a ter essa independência, precisaram de um apoio de sociedade para adaptar, né, a questão da deficiência, acessibilidade, que é muito importante, esse é um ponto também que a gente deve discutir. Mas tem outros que, ao isso acontecer, eles acabam, não tem mais jeito, já que eu perdi a visão, eu não vou fazer mais nada, Desistem, eu não consigo. Doutora, me diga uma coisa.
eu vou dar uma desviada rapidinho no assunto e quero voltar a esse assunto da mobilidade que a senhora... a acessibilidade. Doutora, eu tenho conversado com amigos e conhecidos e soube através de amigos também que uma das sequelas, um dos danos colaterais do Covid em muitos idosos é que aumentou o esquecimento. Eu tenho amigos que, conversando comigo, disseram: Humberto, eu tive a Covid, estou bem, graças a Deus, mas, rapaz, eu depois que me curei, eu passei a esquecer mais, com mais frequência. Alguns dessas pessoas conversaram comigo, doutora, eles não sabem, num espaço de 2 minutos, onde colocaram, por exemplo, alguma coisa dentro de casa, o tubo de pasta. Ele botou num outro local, ele está com a escova e não sabe onde botou. Me diga uma coisa, o que a senhora tem a dizer sobre isso, já que tanta gente, a mim me parece, está tendo esse problema de esquecimento, porque já o idoso, naturalmente, por perda de hormônios, ele já vai esquecendo, né, doutora? Quer dizer, não lembra de tudo e leva um tempinho para lembrar. Mas esse sintoma da Covid, a senhora tem lidado com isso, doutora? Sim. Infelizmente, nós temos vários estudos mostrando que a Covid ela pode realmente afetar a parte cognitiva, ou seja, a capacidade, seja do raciocínio, seja da memória, né, ou da execução de tarefas. Pode afetar ou aqueles casos graves que tiveram o problema da saturação cair, que é a oxigenação. Sim. Então, a baixa oxigenação pode levar a lesões. A própria inflamação, que a Covid-19 é uma doença muito inflamatória e ela é uma doença inflamatória sistêmica, ou seja, acontece em todo o nosso organismo, então também inflama a região cerebral, seja porque a Covid também afeta a circulação, então vocês já ouviram falar que a Covid pode dar trombose. Então pode também, em alguns casos, o esquecimento ser porque teve pequeninas falhas de circulação e isso afeta, né? Ou seja realmente por umas lesões neuronais mesmo que pode ter acontecido. Então a Covid pode afetar a memória, sim, de algumas pessoas, não só idoso, como jovem também reclama. E isso é tratável? Isso há tratamento? Porque a gente não sabe nada sobre essa doença, muito, né? Os neurologistas estão acompanhando. Dentro da geriatria, eu tenho muito mais aqueles que já eram, né, já tinham uma doença da memória e aí deram uma piorada, mas tenho alguns que não tinham nada e evoluíram, mas aí é um pouco mais complexo, porque o idoso ele já poderia ter um pouquinho da doença, por exemplo, de Alzheimer ali instalado, e aí a Covid só meio que empurrou, né? E jovens, nós temos jovens que realmente não recuperaram totalmente, ficaram mais lentificados. O que nós mais vemos em relação à memória pós-Covid é essa latência, essa demora maior para lembrar, e esse esquecimento de objetos, da atenção. Nome de pessoas, né? Que aí você demora mais. Com o envelhecimento, uma das mudanças da nossa memória é justamente essa latência, que a gente chama, ou seja, você fala e você vai perguntar onde está meu óculos e vai demorar para conseguir lembrar. Aí tempo depois você lembra. Aí vem, né? Volta. Mas aí você lembra. Esse é o esquecimento natural do envelhecimento. O que não é natural é, por exemplo, você vai, fala algo, aí tempo depois você não tem a mínima noção que aquilo foi falado, que aquilo foi discutido. Você jura de pé junto que nem foi dito, né? Então apaga totalmente da memória. Aí você é um sinal de alerta que tem que procurar para saber se é doença, etc. Doutora Caroline Rodrigues, me diga uma coisa. Quando eu divulguei a sua entrevista e falei sobre sintomas do Alzheimer, esse é um momento que muita gente está esperando. Me diga uma coisa. O Alzheimer é um tipo de doença que ela, com o passar do tempo, com o envelhecimento, ela está aí para se manifestar em qualquer idoso. E outra coisa, qual é... O nosso corpo dá sinais de tudo, né, doutor? Nosso corpo sinaliza, a gente aqui não percebe, mas quais são os principais, ou um principal, sintoma de que, de repente, eu
começo a desenvolver, né, o Alzheimer. O meu organismo está sendo afetado pelo Alzheimer. A senhora poderia nos dizer? Sim. E diga primeiro o que é o mal de Alzheimer, porque tem muita gente que não sabe ainda. Eu ia até falar assim que antes eu vou dar uma pincelada sobre o que é a doença de Alzheimer. É doença de Alzheimer, né? Ok, desculpa. Tranquilo. A gente está aqui justamente para ensinar todos nós. A doença de Alzheimer é uma doença em que nós vamos ter uma deposição de substâncias tóxicas nos nossos neurônios. Eu falo assim porque não importa saber o nome dessas substâncias, Sim. tá? São substâncias que elas começam a se acumular nos nossos neurônios, no nosso cérebro. E essas substâncias tóxicas, conforme vai passando os anos, elas começam a destruir os neurônios ou as sinapses. Isso é natural? Não. Isso é considerado doença. Então, a partir daí, isso é a doença de Alzheimer. Quando tem a deposição dessas substâncias tóxicas com destruição do neurônio, isso é uma doença de Alzheimer. Mas nós perdemos neurônios todo dia, não é, doutor? Ou não? Não é assim todo dia, não. Não é assim, não. Não. O que acontece com o envelhecimento natural diminui o número de neurônios. Sim. Só que se você mantém a sua cabeça boa, funcionante, né, aprendendo coisas novas, diferentes, mantém o equilíbrio. Nós temos maior conexões. Ok. E se a gente faz mais conexões, e a gente hoje já sabe da plasticidade, ou seja, que hoje a gente consegue formar neurônios, então isso é legal, isso aí é bacana. Mas a doença de Alzheimer, ao destruir os neurônios, né, isso vai acumulando ao longo dos anos, e aí ela pode se manifestar. Então é assim, a doença deposita essas substâncias tóxicas. Aí se isso acumula demais e destrói demais os neurônios, pode começar a dar os sinais que a gente chama de sintomas. Qual é o principal sintoma da doença de Alzheimer? É a demência. Demência, o que é? É quando nossa capacidade de raciocínio, de pensamento, ela não está mais totalmente adequada e você começa a precisar deixar de fazer algumas atividades por já não conseguir ou lembrar ou raciocinar direito. Outra pessoa tem que assumir por você. Quer dizer, doutora, isso que a senhora está descrevendo, eu posso traduzir como vai apagando a memória da gente? Quer dizer, a doença vai apagando a minha memória, quer dizer, vai tirando de mim as lembranças, a minha capacidade de lembrar e a minha capacidade de formar pensamentos e tudo é isso? Só que o início da doença de Alzheimer, ela destrói a memória recente. Atual. Então, a doença de Alzheimer é uma doença que vai degenerando os neurônios, vão destruindo os neurônios bem lentamente. É lento, só que é progressivo, vai embora. Conforme vai envelhecendo, vai destruindo. Isso vai ser com o passar dos dias, né? Isso vai com o passar dos anos, vai destruindo. Mas destrói primeiro o localzinho onde a gente chama de hipocampo, em que é a memória recente. Então, ela lembra tudo do passado. Aí olha um sinal de alerta, é aquele idoso que repete aquela história do passado várias vezes. Fica contando a mesma história. E ele te contou. E ele age como se é a primeira vez que ele está me contando. Exatamente. E eu, por educação, eu ouço a história novamente, não é isso? Isso é um sinal de alerta. Repetitividade. Das histórias. Conta a mesma história ao mesmo tempo, pergunta a mesma coisa várias vezes, isso é um grande sinal de alerta, gente. E o segundo sinal, assim, muito importante é a pessoa começar a ter dificuldade a fazer atividades que antes ela fazia. Dificuldade do ponto de vista mental, né? Não motor. Porque ela não enxerga, porque ela não consegue a parte motora. Por exemplo, uma mulher que fazia um bolo muito gostoso e agora ela está errando a receita. O homem... Ela não lembra mais da receita e não troca o sal, deixa lá no forno, esqueceu totalmente. É sinal de alerta. Eu não estou dizendo que fez isso tem sinal que procurar. De alerta, tem que procurar. Tem que procurar. O homem que era advogado, aí começa, por exemplo, a errar as peças, não sabe mais aquela sequência das peças de advogado que fazem lá tudinho. Opa, ele escrevia uma defesa tão naturalmente agora. E agora? Sabia falar inglês, até tempo atrás estava falando inglês e agora está esquecendo. Sim. Então são as coisas do dia a dia que costumava fazer
e começa a ter dificuldade. Doutor, isso tem tratamento? Tratamento. Quer dizer, Não existe é algum curativo. medicamento, não tem curativo, mas tem tratamento para diminuir esse avanço aí? O tratamento é para diminuir a velocidade? Diminuir isso, a doutor? velocidade. E é importante esse tratamento, doutor? Com certeza, gente. Por isso que, assim, quanto mais cedo você detectar, quanto mais cedo você identificar que tem a doença de Alzheimer, melhor. Porque você inicia a medicação e não só a medicação. Aí entra duas coisas que não é medicamento, mas que fazem muito parte do tratamento. Estímulo cognitivo, socialização, que aí eu vou explicar já, e exercício físico. Alguns estudos já mostraram que exercício físico previne a doença de Alzheimer. Olha que notícia. E conseguiu diminuir o impacto da doença de Alzheimer nas pessoas que já tinham. O exercício frequente físico. O Não idoso tem que se exercitar, né, não, doutor? tá, gente? Exercício físico regular. Físico regular, tipo meia hora por dia. Aí vai variar, os estudos eles não conseguiram dizer exatamente quanto de exercício físico, mas nós consideramos exercício regular, né, de 30 a 40 minutos Uma caminhada diariamente. é um exercício físico muito bom, né, doutor? Uma caminhada. Humberto, musculação. Musculação, doutora. É o melhor exercício para o envelhecimento. É esse aí. Exercício físico de força, Entendi. a gente chama. Pilates. Estimular os músculos, é isso que você está fazendo, né? Com os pesos. Musculação. Esse é o melhor exercício para a gente melhorar nosso envelhecimento. Para prevenir Alzheimer, depressão, todo o resto aí. Bacana isso. Doutora, acessibilidade, antes de acabar o nosso tempo. Fale isso, essa importância para o idoso. Gente, de tudo isso que a gente discutiu, o que nós sempre pretendemos quando a gente cuida do idoso? É que ele possa se manter o mais independente possível pelo maior tempo possível da vida dele. Agora, se nós não temos uma sociedade, uma cidade, né, uma loja, uma estrutura que permita essas peculiaridades que aparecem com o envelhecimento, ele vai fazer o quê? Se isolar. Ao se isolar, anda menos, estimula menos a cognição, então nós fazemos um aumento de doenças na população idosa. Então, se a gente permite que esse idoso consiga andar numa calçada sem cair à torta e à direita, se a gente permite que tenha uma acessibilidade dentro de uma loja, né, que as pessoas, que os atendentes tenham essa respeito, visão, às vezes eu tenho até medo de dar, né, assim, de não ser, porque às vezes a gente se revolta com algumas formas, né, eu sei. De tratar eu o sei idoso, exatamente o que a senhora está né? dizendo. Então, a pessoa entender que vai ser mais lento. Então, se vai ser mais lento, tu não vais querer que ele responda se ele quer azul ou vermelho em 10 segundos. É respeitar o tempo. É respeitar que ele talvez tenha uma locomoção. O idoso tem seu tempo próprio agora. Vai ter uma doutora? locomoção mais lenta, Sim. então você vai permitir abrir a porta para o cara, porque a porta é mais pesada. Sim. É entender que a largura da porta tem que ser maior para passar uma cadeira de roda, para que aquela pessoa que anda de cadeira de roda possa ser independente. Sim, claro. Exatamente. Vários pacientes meus, eles deixam de sair, deixam de ir para um cinema porque eles não têm a acessibilidade, eles se sentem mal pela forma como tratam. Porque, às vezes até a maneira que olham para ele, não é, doutora? Fere, não é? Então, é a sociedade também, como um todo, que deve mudar essa visão. Tem um papel e importante valorizar para a pessoa qualidade idosa. de vida do idoso. Doutora Caroline, muito obrigado pela entrevista. A senhora voltou aqui e eu sei que a senhora voltará um outro dia, mas a senhora me deixa aqui muito estimulado, até porque eu sou idoso, né? E eu ouço essas coisas, eu acho que com a mesma atenção dos idosos em casa, porque são valiosas essas informações, esses conhecimentos que a senhora passou para a gente. Para mim, pelo menos, olha, essa questão, por exemplo, de caminhar e fazer musculação. A senhora acabou de esclarecer que é melhor fazer um do que o outro. Quer dizer, é por aí. Doutora Caroline, muito obrigado. Obrigado mesmo. Nada. Que bom que a senhora veio aqui. E pedir respeito para o idoso se faz necessário, né, doutora? Não esquecer que nós seremos idosos. Então, a gente respeitar hoje é respeitar o nosso futuro. Então, valorize a pessoa idosa. Você vai
ficar idoso, a não ser que você morra jovem. Doutora, muito obrigado. Leve todo o meu carinho para Eva Beatriz. Obrigada, tá bom? obrigada. Muito pelo obrigado convite. mesmo. Até logo. Minha gente, eu tenho informação para vocês sobre a profissão da doutora Caroline Rodrigues. É uma curiosidade. Existem milhares de pediatras em Manaus e somente 7 geriatras. Pense nisso. Os pediatras cuidam das crianças, os geriatras dos idosos. E Manaus tem apenas, praticando no ofício dessa profissão de geriatra, como a doutora Caroline Rodrigues, mais 6 profissionais. E pediatra tem um bocado, né? Isso é para reflexão da gente. Até amanhã. Amanhã eu volto para falar de vinhos. Eu volto para falar de coisa gostosa, cheirosa e aromática, tá bom? E eu sei que vocês vão gostar muito. Até amanhã. Obrigado. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apivida. Saúde pra valer.